que pode até ouvir muitas vozes ao seu redor, tentando tirar o seu foco da palavra, da adoração, de uma vida de comunhão, mas ainda assim, essas vozes não têm poder de entrar em uma mente, em um coração que é sólido, permanecer sensível à voz do Espírito Santo.
salmista aqui, ele mostra que o afastamento de Deus, ele acontece de forma progressiva. Primeiro a pessoa anda e agora ela se detém. E o verbo deter aqui significa parar, permanecer, criar vínculo. O justo precisa entender que existem caminhos aonde ele não pode permanecer. Precisa entender isso. Você que me ouve nessa noite, você precisa entender que tem ambientes e caminhos que você não pode permanecer. O caminho dos pecadores representa um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Na Bíblia, caminho fala de direção espiritual, comportamento e escolha. Observe que o texto aqui não está dizendo que o justo nunca terá contato com pecadores. Até porque o maior exemplo que nós temos é de Jesus. Jesus andava entre pessoas pecadoras. Só que a diferença é que Jesus, mesmo estando em ambientes difíceis, ele nunca foi influenciado por eles. Pelo contrário, ele transformava os ambientes pela sua presença. Aleluia! Um exemplo forte que nós temos é de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Quando Jesus entra na casa de um homem chamado Zaqueu, um publicano, rejeitado e visto como pecador pela sociedade religiosa, muitos criticaram Jesus por Jesus entrar naquela casa, mas Jesus não foi contaminado pelo ambiente de maneira nenhuma. O ambiente é que foi transformado pela presença dele. Aleluia! Foi o ambiente que foi transformado pela presença de Jesus. Outro exemplo que nós temos é da mulher adúltera. Enquanto todos queriam condená-la, Jesus
em que muitos estão se adaptando a um evangelho sem renúncia, sem santidade, sem profundidade. Eu vou falar, o evangelho fácil, o evangelho moderno, o evangelho que agrada emoções, mas não confronta o pecado, que oferece conforto, mas evita a transformação. Só que uma boa parte aí se esqueceu que o caminho ainda continua sendo estreito. Pessoas que querem promessa sem passar pelo processo da renúncia. Escute isso: Jesus nunca chamou pessoa para sentir algo momentâneo, mas para segui-lo com entrega, obediência e mudança de vida. Aleluia! Olha, Jesus nunca chamou pessoa para sentir algo momentâneo, não, mas para segui-lo com entrega, com obediência e com mudança de vida. Mas Deus ainda conta com uma igreja que não se acomoda. Oh, aleluia! Uma igreja que não negocia os seus princípios. Aleluia! Deus ele conta com essa igreja que não negocia os seus princípios, mas com uma igreja que prefere permanecer de pé na presença dele do que se assentar em ambientes do qual se afastam do propósito. O justo de Salmo 1 não é definido apenas pelo que evita, mas pela sua decisão de permanecer fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Aí quando nós chegamos no versículo 2, que é o versículo escolhido para esse congresso, o salmista mostra aquilo que o justo ama. Quando o texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a palavra lei aqui vem do hebraico Torá, que não significa apenas mandamentos, mas instrução, direção e ensino divino. Ou seja, o salmista está dizendo que o homem bem-aventurado, ele encontra satisfação em ser guiado por Deus. Teologicamente, isso revela uma transformação interior, porque o ser humano natural, ele não sente prazer nas coisas de Deus, porque a carne resiste ao espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, e versículo 17, dizendo: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que entendemos aqui? Que a carne resiste às coisas espirituais, porque busca satisfazer seus próprios desejos. Mas quem vive guiada pelo Espírito Santo, aprende a vencer essa resistência por meio da oração, da palavra e da obediência. Quando Deus alcança alguém, ele muda os desejos do coração, e o prazer do justo deixa de ser somente nas coisas terrenas e passa a estar na presença e na vontade de Deus. Aí o versículo continua: e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o caminho para o final da mensagem. Meditar aqui no texto bíblico não é esvaziar a mente, mas enchê-la da palavra. É refletir, guardar, é aplicar continuamente aquilo que Deus falou. A expressão aqui no texto, dia e noite, fala
das pressões deste mundo. Em